Pessoal, quando é feita uma análise das condições mentais que acontecem hoje, e aí nós poderíamos citar, seja o pânico, a depressão, o excesso de ansiedade. Se nós fizermos um recorte referente ao adoecimento da depressão, que tem aí os seus estágios, que é uma situação que todos nós estamos sujeitos a ela, ninguém está imune, mas que quando chega um ponto que o indivíduo ele já manifesta uma dificuldade de sair de um quarto e aquela mãe deseja que esse filho ele volte às suas atividades normais, se houver uma pressão muito forte, no sentido de querer que o indivíduo, à força, volte a ir para uma escola, a ir para um exercício físico, a ir para um trabalho, pode acontecer de haver uma sustação, uma parada no movimento digestivo, imunológico, e o indivíduo realmente entre numa condição de desarranjo autoimune, onde o seu organismo ele não consegue parar o próprio processo alérgico e de células de defesa voltando contra si mesmo. Se nós considerarmos os casos de mutilação, existe um dado de aumento de 300% nas mutilações, em que o indivíduo realiza isso sobre si mesmo nos últimos anos. Quando o indivíduo ele é destro, costuma aparecer essas lesões do lado do braço esquerdo, e se ele for canhoto, essa lesão vai acontecer no braço direito. Mas o adolescente ele pode se autolesionar, por exemplo, na coxa, que é um local que dá para esconder fácil, para que não seja visto. Em partes do corpo mais escondidas, onde ele não mostre que está se automachucando. Inclusive, existe um sinal para perceber quando o indivíduo está tendo uma iniciativa desse tipo, em relação a si mesmo, que é uma camiseta comprida que vai até a mão, mesmo em dias quentes, e o adolescente ficar segurando com a mão a ponta daquela camiseta para não subir. É um indicativo de que ele está tentando proteger alguma área que ele machucou para que ele não seja visto. E assim ele vai ter formas de, nesse se automachucar, ser em um tal local que fique mais protegido dele ser percebido por alguém. E a questão de se automachucar não é para parecer que o indivíduo faz isso. É porque ele está com um sentimento de dor tão intenso que ele acha que ao se machucar numa perna, num pé, numa mão, ele vai conseguir amenizar a dor interna que ele traz.
Daí que é um alarme que acontece na nossa sociedade, porque quando o indivíduo ele faz isso, indica um estado depressivo grave e, consoante os casos de aumento de autolesão que estão acontecendo, nessa porcentagem 300% dos últimos anos, mostra um aumento e uma acentuação de depressão na sociedade. E quando a gente comenta referente às causas da depressão, Joana de Ângeles ela vai trazer um leque aí de umas 6 possibilidades em torno disso, de causas que possam acontecer para essa situação, que vão aí desde situação do passado do indivíduo, enquanto um pregresso. Então, nós poderíamos, por exemplo, antes de fazer esse recorte específico, trazer alguém que, numa existência pregressa, prejudicou os outros e foi prejudicado, e se sentiu lesado em alguma área da sua vida, seja no trabalho, familiar, de hobby. Ele foi embora dessa vida pelo desencarne se sentindo de forma importante lesada, e com isso ela leva consigo aquele rancor para o astral. Então, lá no astral, naturalmente, ela pode passar por um tratamento que vai ajudar ela a lidar com aquilo que ficou mal resolvido dentro dela, mas ela precisará reencontrar isso num corpo de carne, numa próxima reencarnação. E sendo essa reencarnação atual que ela está, pode ser que ela só tenha reencarnado para dissolver esses fluidos deletérios que ela levou com ela para o astral quando ela desencarnou na existência anterior dela. Mas, pelo fato dela ainda estar com esses fluidos tóxicos, deletérios, ela vai experimentando uma angústia, uma tristeza que ela mesma não sabe dar nome para essa vaga. Mas é algo que está acontecendo dentro dela e que se manifesta numa tristeza consistente, contínua, e que, na verdade, tem a sua causa numa existência anterior em que ela saiu daqui se sentindo prejudicada. E aí ela voltou para ir dissolvendo um pouco essas lembranças que na existência anterior dela estavam vivas, porque foi a existência em que aconteceram os fatos. Consequentemente, no astral isso continua, porque no astral a gente tem a visão do mundo espiritual, então a gente tem a lembrança das dificuldades da última encarnação, a gente consegue perceber de forma mais intensa aquilo que nos dói. E aí, ao entrar num novo corpo de carne, ela entra no esquecimento de uma parte do que ela viveu, porque o fato de reencarnar é uma cirurgia espiritual que vai ajudar de diversas formas o indivíduo a lidar com as suas questões. Em sendo assim, nessa próxima reencarnação, que no caso é atual que o indivíduo está, ele, pelo corpo orgânico, ele esquece o que ele viveu antes, mas a tristeza que ele traz com ele continua, porque está no espírito. Independe dele lembrar o que causou isso antes e o que ele viveu de dificuldade com as lembranças dele antes. Em termos de rancor, revolta, ódio. Mas, como os sentimentos eram situações que vinham do espírito, então o espírito, mesmo não lembrando o que está ligado a isso, continua com esse sentimento. Então o indivíduo passa a existência aqui numa depressão constante, mesmo que não chegue a ser gravosa, mas numa tristeza persistente.
Existe um outro motivo ligado aí à questão da depressão, que tem a ver com doença orgânica. Às vezes, de repente, a pessoa fica sabendo de um câncer no sangue, uma alteração grave de uma tireoide, um distúrbio na visão. Daí ela fica sabendo de situações que estão acontecendo com o seu organismo, e isso pode levar ela a uma depressão. Porque mesmo que o prognóstico daquilo responda para ela que a chance de cura é 90%, 95%, acima de 70%, ela fica com aquela desconfiança, fica cética em relação à sua recuperação e se deixa vencer pelo desânimo e pela angústia em relação àquilo que ela está apresentando fisicamente. Há relatos também de quando o indivíduo precisa mutilar alguma parte do corpo, como um senhor que ele, por causa da questão de diabetes, e tinha filhos, casado, precisou tirar uma perna, e a questão da alteração do açúcar no sangue, ele já fazia a injetação de insulina, mas a questão da alteração não cedeu, não houve uma sustação do quadro, e ele precisou então, com a piora que acabou acontecendo, tirar outra perna. Então são situações delicadas que o indivíduo tem que ficar atento para que ele não entre num quadro de desânimo e de prostração tal, de desilusão com a situação, porque isso é chamar uma depressão, porque uma vez que isso se instala e a gente vai deixando isso piorar, quando chega na depressão grave, aí é muito mais complicado o tratamento, porque naturalmente que nós vamos acionar todas as frentes para ajudar esse indivíduo, que começa aí com a questão da espiritualidade, de se envolver com algo que ele gosta, que não tem a ver diretamente com uma atividade num centro religioso que ele participa. Mas pode ser que ele seja alguém que gosta de caminhada. E ele pode, então, se envolver num grupo que estimula atividade física em região de altitude. Pode ser alguém que participa de maratona. Pode se envolver numa atividade que cuida do trajeto onde aquela corrida é feita, para tirar o lixo do chão. Alguma atividade que tenha a ver com algo que ele gosta e que ele pode, participando daquilo, se sentir útil, que está ajudando o coletivo com aquela ação. Daí que, quando o indivíduo ele se percebe na iminência de quadros depressivos, ele precisa atuar na prevenção para que não venha acontecer a instalação disso. E uma das formas que ajuda muito na prevenção é nós nos sentirmos úteis. Porque quando o indivíduo ele se sente útil, ele fica mais fácil ele se amar. Porque ele percebe que ele não é só um peso. Não é alguém que ocupa um espaço e dormir, reproduzir, comer, sem oferecer algo para o local que ele está. Não, ele vê que ele contribui com um cachorro, com um colega, com
um bairro. Em sendo assim, ao perceber que ele consegue fazer algo bom e que isso que ele faz beneficia a outros, seja a vida que for, ele se ama mais. E isso faz ele ter mais ânimo de continuar. E faz também ele sentir mais alegria por ser quem ele é, por viver. Porque isso também descortina possibilidades de se melhorar, de oferecer mais dele para o local onde ele está. Em sendo assim, abraçar uma atividade em que eu me sinto útil é muito importante na prevenção de depressão. E, mormente, se ela estiver instalada, é necessário que o indivíduo possa encontrar aquilo que o ajuda. Nesse sentido. Então, é fazer o bem, engajar numa atividade voluntária. E a perspectiva de gratuidade é muito importante. Porque quando eu faço algo sem esperar retorno, de forma gratuita, isso tem um outro efeito sobre a ocitocina que eu produzo, a noradrenalina, a dopamina, a adrenalina, os hormônios que vão me fortalecer contra as angústias recorrentes. Então, assim, se a gente considerar essa questão da gratuidade, é curioso, porque quem realmente descerrou isso para nós, aqui no Orbe Terra, foi Jesus. Porque antes de Jesus existia uma mentalidade muito cimentada de fazer e receber. Então não tinha essa perspectiva antes de Jesus e daquilo que ele ventilou para nós, ecoou e nos falou, de fazer e entregar aquilo e passar, sem cobrar, sem esperar qualquer tipo de retorno ou paga, mas oferecer aquela pintura, oferecer aquele livro, oferecer aquela palavra que auxiliasse, mas na contramão tinha aquela ideia enraizada que era como um ping-pong mesmo. A bolinha ia e ela tinha que voltar, de ser retornado para mim o que eu estava oferecendo. Tanto que na antiguidade a lei era de talião. Queimadura por queimadura, dente por dente, olho por olho, tornozelo por tornozelo. Porque o que acontecia naquela época era que, se alguém fizesse uma ampliação da sua área de horta que atravessasse a área de outrem, isso per si já fazia esse outrem pegar e fazer isso com ela. Porque não tinha uma visão de gratuidade, de desinteresse, de caridade sem pretensão. Mas com Jesus isso muda, porque Jesus ele traz para nós o da outra face, o talento colocado para multiplicar 5 por 1, 100 por 1, 1000 por 1, que tem a ver com uma conduta em que muda, quebra completamente o paradigma vigente até ali. Por isso que, se a gente considerar aqueles que seguiram Jesus na primeira hora, se nós considerarmos, por exemplo, Maria de Nazaré, que é aquela que veio ali para receber o Messias, que é esse anjo, que naturalmente não é da terra, que veio de um outro órgão muito mais evoluído, para nos ajudar, partir dela e outros ali que se aproximaram de Jesus, como Maria de Magdala, João Evangelista, Zaqueu, Simeão,
e tantos outros que estiveram ali com Jesus na primeira hora, foram espíritos que doaram trabalhos gratuitamente na direção do entorno. Por exemplo, se a gente pegar a Maria de Magdala, que foi ali chamada e escolhida por Jesus para pipocar a distribuição da Boa Nova na primeira hora da ressurreição de Jesus, ela continuou fazendo isso depois, quando ela foi junto para um populacho leproso. E ali, junto a eles, ela falava mensagem de conforto, levava a moral cristã, contava parábolas para eles, conforme que ela tinha ouvido de Jesus, e aquelas outras que Jesus mesmo ia intuindo ela de fazer. Porque Jesus continuou conosco energeticamente. E, em sendo assim, ela ofereceu essa propalação da Boa Nova, esse pipoque, ali na primeira hora, ressurreta, considerando a ressurreição de Jesus, e continuou fazendo isso com desinteresse e doação, até o último momento derradeiro, que foi quando ela foi encontrar Maria de Nazaré e João, e desencarnou e foi recebida por Jesus. Se nós pegarmos os outros vultos ali daquela primeira hora que foram relatados, porque a gente sabe que muitos foram fiéis na primeira hora e deram a vida pela causa cristã, e que nem o nome chegou para nós. Mas por aqueles que houveram sido citados nesse primeiro momento, o testemunho que foi trago deles mostra que havia um desinteresse completo e uma entrega das suas vidas pela causa da divulgação do bem. Por isso que isso foi, então, sendo dado continuidade, e chegou até hoje para nós esse legado do Cristo da gratuidade. Por isso que quando o indivíduo ele abraça algo para ajudar, e que ele faz isso de moto próprio, sem uma outra intenção que não seja ajudar, isso tem um outro efeito sobre ele. Na produção, seja da própria ocitocina, de substâncias benéficas que fortalecem o sistema imunológico, que fortalece o sangue, fortalece a eliminação de substância tóxica, regula o batimento cardíaco e, inclusive, tem a ver com recuperação mais rápida em pacientes submetidos a uma quimioterapia, radioterapia, sob tratamento oncológico. Porque dentre aqueles que descobrem que estão com câncer, 20% não aderem ao tratamento. Então, daí existe uma porcentagem, 80% dos que abraçam o tratamento oncológico, e desses que aceitam fazer o tratamento, aqueles que estão envolvidos em atividades onde o indivíduo se sente útil e ele deseja ajudar por ajudar, a recuperação é maior, com menos dor, com menos complicação, com menos recorrência a médico, menor permanência em hospital, menos remédio, normalmente tarja preta, porque o indivíduo ele vai conseguindo uma recuperação de dentro para fora, pelas substâncias, as endorfinas, os neurotransmissores, os hormônios que ele vai produzindo, considerando também enzima, que vão fortalecendo o seu organismo em diversas frentes,
E isso vai realizando a partir da regeneração dos nossos centros de força no perispírito, chamados de chakras, isso vai reverberando no órgão respectivo do corpo físico. Em sendo assim, quando é considerado a questão de uma alteração que o indivíduo perceba, a base é a espiritualidade, que é essa disposição para o serviço gratuito, no bem. Depois vem aí a questão de procurar um psicólogo, porque se o indivíduo já está com uma depressão instalada, se nós aguardarmos, isso vai virar uma coisa grave. Se a gente percebe que o indivíduo já tem uma alteração dessa instalada, precisa correr para encaminhá-lo à questão do tratamento psicológico, onde ele vai tratar aí a questão das lágrimas, e ao tratamento psiquiátrico, que vai ajudá-lo com a questão do organismo físico mesmo, em termos de refazimento de algumas conexões neurais via algum remédio que é dado, que regulariza alguns neurotransmissores, hormônio, enzima, e inclusive estimulando a defesa para que o indivíduo ele possa ter aí uma possibilidade de aliviar a dor que ele experimenta. E isso, inclusive, ir diminuindo a questão de se automachucar, a própria falta de força para ir para um estudo, para um curso, a um supermercado, porque ele volta a ter condição de ter a rotina que ele precisa. Porque um indivíduo, conforme o estado que ele caia, não adianta o responsável virar e falar para ele: olha, enquanto eu estiver fora, você vai fazer o arroz com feijão e ovo, vai limpar a sala, vai varrer a calçada, dar banho nos cachorros, pôr comida para eles e limpar a janela. Quando eu chegar, eu quero ver pronto. Porque quem está numa condição de depressão, o que vai acontecer? Quando você sair de casa, esse adolescente ou esse jovem, até porque não tem uma faixa etária, porque todos estão sujeitos, e de fato ocorre com todos, o que ele vai fazer? Ele vai sentir preguiça, desânimo de fazer aquilo que foi colocado para ele, vai deitar na cama e ficar lá, pensando as mesmas coisas, porque nós não conseguimos parar de pensar. Daí que o que nós conseguimos é direcionar o nosso pensamento, elevar ele. Parar de pensar não é possível. Então, esse indivíduo que já está num quadro de baixa autoestima e de revolta com a vida, ele vai ficar pensando ali, a hora que ele deitou, que ele não vale nada, para que ele nasceu, que ele é inútil, que ninguém gosta dele. Daí ele vai ficar com aquilo, remoendo, e aí chega um ponto que a condição dele vai ainda se agravando. Mas se quando você chega, você vai até o quarto com cuidado para depois sair, mas visita ele no quarto escuro que ele está, para chamá-lo para te ajudar a fazer um bolo, fazer um pão, a preparar uma panqueca. Você, ao convidá-lo para ir até a cozinha te ajudar, você dá força para ele ir. Isso vai tirando ele do estado que ele está. Porque a hora que você pergunta para ele o que você estava pensando, ele vai falar nada, mas é porque ele não pensou nada de novo. Ele está com a mesma monoideia que o desanima, e que por isso, na percepção dele, ele pode não estar pensando nada.
mas é porque ele está na mesma monopensamento. Em sendo assim, ao ir lá, naquele quartol, conversar com ele, chamar ele, convidá-lo para passear com o cachorro e ir junto com ele, você vai estimulá-lo a sair daquela mesmice. Isso vai auxiliando a reequilibrar energeticamente. Mas é preciso ficar atento, porque vai ter caso em que precisa de uma medicação para regular a conexão entre as células. Porque já ficou tão defasado, energeticamente já deteriorou tanto, que a célula, normalmente quando a gente fala do neurônio, que tem ali o glial também, que tem o lixinho também na parte ali do encéfalo, que recolhe tóxico, mas toda essa parafernália que faz parte do nosso sistema nervoso central, considerando encéfalo e tronco cefálico, vai ter momento em que as células que participam daquela manobra ali já não conseguem produzir o que precisa. E aí não é possível fazer comando de continuidade de metabolismo para normalizar. Daí precisa ter a intervenção de uma dada substância, isso é com o psiquiatra, para que o indivíduo possa sair daquela força inicial que ele está. Porque com o tempo, o acompanhamento psiquiátrico vai orientando ele a ir desligando o remédio até poder parar. Mas se ele precisar tomar aquela substância ao longo da vida, que bom que tem essa substância que o ajuda. Daí o nosso sentimento é de gratidão por existir um remédio que possa atuar nessa regularização. Em sendo assim, tem a ver com essa questão de uma autoanálise mesmo, com humildade e vontade, gerenciando todas as áreas da nossa mente, para averiguarmos a ajuda que nós estamos oferecendo para aquele que está do nosso lado e que pode estar na iminência de um transtorno mental. Seja uma depressão, seja um pânico, a própria questão da ansiedade, que está aumentando muito também. Daí, se você percebe que o indivíduo, ele não mais troca de roupa na frequência normal, já não escova um dente, já não toma um banho, já não tem vontade de se alimentar, é preciso, com urgência, encaminhar um indivíduo para essas frentes aqui que nós comentamos, tanto da parte espiritual, no centro religioso que você se sinta bem, que a fé é a base, tentar levar ele a contribuir numa área que ele gosta e tem facilidade, gratuitamente, e que vai auxiliar no entorno ali onde ele está, levar ele para um psicólogo para que ele faça um tratamento ali por um tempo que for necessário para a sua recuperação, pelo menos daquele quadro mais gravoso que ele está, e a ida num psiquiatra. E aí vai acontecer de que, quando o indivíduo chega nesse ponto de você perceber que ele não tem mais ânimo para levantar de uma cama, para preparar um alimento, como uma moça que ela estava num quadro depressivo tal, que ela pegava ali um suco numa jarra, fazia canudinho unindo uma ponta à outra, de alguns canudinhos, sentava na sala para ver TV e ficava
com aquele canudinho ali na boca, para não ter que pegar aquela jarra e pôr num copo o suco e beber. Ela bebia direto da jarra. Um outro quadro que demonstra também a situação de desânimo e de prostração é, por exemplo, viciação, porque o indivíduo que entra em droga e começa a abusar de entorpecente, seja aí um crack, um álcool, cigarro, você percebe que o indivíduo está fumando muito e acaba que não está tendo essa variação na rotina, que fica numa situação muito igual o tempo todo, é um sinal de alerta que pode, inclusive, ter ideação suicida envolvendo isso, porque ele já está com uma autoestima baixa e já se percebe inútil, incapaz de fazer as coisas que ele precisava fazer. Ele sabe que ele não está fazendo o que ele precisava fazer. Então, essa baixa autoestima, essa baixa nota que ele dá para si mesmo, está ligada à ideação suicida, desistência da vida. Então, precisa ter muito cuidado. Inclusive, não deixando faca, disposição, tesoura, medicamento ao alcance de alguém que está com depressão. Porque numa hora que você não está em casa, o indivíduo ele pode ter um surto, um agravamento dessa situação e tentar o contra si mesmo. Em sendo assim, no caso, por exemplo, de abuso de entorpecente, de viciação, está ligado à depressão, porque às vezes o indivíduo, a dor dele é tão grande que para amenizar aquilo ele começa a usar uma droga, a fumar um cigarro eletrônico, que causa muitos males também, tanto quanto o cigarro convencional. Então, quando a gente fala em cigarro, seja um charuto, um de palha, um eletrônico, o tradicional, são maléficos e é uma dependência que aí vai piorando a situação moral do indivíduo, as conexões que vão acontecendo. E a questão do jogo, porque também o vício em jogo demonstra um transtorno mental que o indivíduo possa estar vivendo. Daí, o indivíduo pega aqueles pacotinhos de salgadinho, abre e fica comendo aquilo na frente de um jogo e julgando aquilo 24 horas. Então, assim, ele não altera a rotina dele. Ele fica ali naquele vício interminável e próximo dele uma caixa de pizza, um pacotinho de Ruslings, um miojo, coisa que ele está ali na frente dele, ele pode pôr naquilo na boca, enquanto ele continua a dar aso à intensificação do vício. Então, isso diz de uma alteração que está acontecendo emocional e espiritual, em que o indivíduo ele está com uma dor dentro dele acontecendo, e que isso, então, se expressa em formas que ele usa para evadir, para fugir, ou distrair da dor que ele vive, que ele sente. Por isso que, quando nós falamos na questão tanto de desarmonia psíquica, física, fluido deletério, porque acaba que nós atraímos companhia e piora a situação, o funcionamento de tecido lesado, de célula, ou a desarmonia no funcionamento da estrutura neuronal, que acaba diminuindo lucidez mental, capacidade intelectual. Então, o indivíduo é prejudicado no trabalho dele, naquele cursinho que ele está fazendo, numa atividade de monitoria que ele esteja oferecendo, porque aí ele vai tendo impactação na conversa entre o raciocinal gemal, que se expressa na célula, no micro-organismo, porque nós temos muito mais micro-organismo no nosso corpo do que célula.
Em sendo assim, consoante vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no recorte final, antes do último parágrafo, nós temos aí no Espiritismo esse reflexo do cristianismo mais puro e que vai nos ajudar ao compreender o sentido profundo da caridade, a sua consequência, a nos prevenir de transviarmos. Quando buscamos por nós mesmos todas as aplicações que poderemos realizar com o amor, o bem. Que aí eu vou então submetendo todas as minhas ações, meu pensamento, minha palavra a esse controle da caridade. E a minha consciência no fulcro e mal que trago me responde. Daí isso vai evitando que eu pratique o mal, mas vai me capacitando e me emulando a realizar o bem. Porque não é necessário uma virtude negativa. Se eu ficar só na virtude negativa, eu vou ficar quem? Então, se não vou fazer aquela maledicência. Isso me deixa quem? Eu preciso de promover o bem naquela situação, de proteger alguém que esteja sendo caluniado, de disseminar um bom ânimo, renovar a esperança, fortalecer a fé. Em sendo assim, é necessário uma virtude ativa, porque quando nós falamos de ações que vão promover um benefício, nós vamos precisar de uma vontade heróica. Mas quando nós falamos na virtude negativa de não praticar um malefício, se eu ficar na indiferença e na inércia, pode ser que eu deixe de praticar esse mal. Até porque quando nós consideramos a questão de praticar o mal, consoante vai ser dito no Livro dos Espíritos, no tópico 640, aquele que não faz o mal, mas aproveita do mal que outro faz, ele vai ser responsabilizado da mesma maneira? A resposta foi dita que é como se ele cometesse aquilo. Porque se ele tira proveito de um erro de alguém, ele participa daquilo, ele é conivente. Ele pode não ter praticado a ação, realizado aquilo, enquanto um ato. Mas se ao encontrar aquilo realizado por outro, ele usa aquilo, é porque aprova, aplaude. E se ele pudesse, faria, se tivesse ocasião, ou se ousasse, cavasse momento para fazer aquilo acontecer. Por isso que há virtude quando nós resistimos de modo voluntário ao mal que desejamos praticar. Principalmente se eu estou na possibilidade de satisfazer isso, de realizar isso e me abstenho, e não realizo esse mal. Mas se for apenas por falta de ocasião de ensanche, há culpa. Por isso que não será o bastante não fazer o mal, essa virtude negativa. Isso é pouco. Nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças, para além dela, porque eu vou responder pelo mal que resulta do bem que eu não fiz. Em sendo assim, se nós considerarmos, inclusive, um indivíduo que vive num meio onde existe tráfico de droga, então esse indivíduo ele nasceu naquele meio,
Isso pode ter sido uma prova que ele escolheu no estado de liberdade para ter o mérito da resistência, de não ter se envolvido com aquela comércio de droga, quando do contato com a tentação. Por isso que a questão de aproveitar a ensancha para fazer o bem, isso tem a ver com a quebra do meu egoísmo, porque aí eu saio da cegueira e passo a enxergar ocasiões de ser útil. Que não é apenas ser caridoso, mas essa utilidade na medida do meu poder, toda vez que percebo que o meu auxílio possa ser necessário. Porque quando eu acho que eu não tenho ocasião de ajudar, é porque eu estou no egoísmo. Aí eu não vejo essa ocasião. Por isso que, mesmo que o indivíduo esteja num ambiente de vício, pode até ter um arrebatamento para que ele faça aquilo também. Mas existem as grandes virtudes em meio a isso, do espírito que teve força para resistir, para não se envolver com aquilo, e ao mesmo tempo conseguiu fazer uma influência boa sobre os seus semelhantes naquele ambiente. Daí, o mérito do bem que faço, ele vai estar na dificuldade em praticá-lo, realizá-lo. Se eu faço um bem sem esforço, quando isso não me custa nada, enquanto um movimento naquela direção não há mérito. Por isso que o pobre que partilha o último pedaço de pão que ele tem, ele está dando mais do que um rico que dá do seu excesso. Por isso Jesus houvera colocado a questão do óbolo da viúva. Em sendo assim, quando nós falamos do ambiente e daquilo que percebemos, inclusive da necessidade ao nosso lado, tem a ver também com a quebra do nosso egoísmo, porque à medida que eu venço isso, eu consigo enxergar aquele que está do meu lado numa depressão, numa prostração, ouvir seu pedido de socorro, da forma como isso chega até mim, que às vezes pode ser pelo silêncio. E assim, nós vamos então sendo capacitados para utilizarmos os nossos recursos para a incessante extensão do eterno bem.